Olá, comadres, tudo bem? Mais uma tarde a gente aqui juntas no nosso projeto do Ventre ao Colo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a descoberta da gestação, né? A Liara está aqui comigo. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Li. Vamos bater um papo aí sobre estou grávida e agora? O que essa Vamos. notícia traz para a nossa vida? Eu passei por isso faz pouco tempo, né? Minha descoberta foi uma gravidez muito desejada, muito esperada, acho que o maior sonho da minha vida. Mas mesmo assim, quando a gente vê o positivo, a gente já parece que cai a ficha, né? E a gente, ai, meu Deus, o que está acontecendo? O que fazer nesse exato momento? E aí a gente não sabe o primeiro passo, né? A gente não sabe o que fazer primeiro, então o que eu faço? Para quem que eu ligo? Você conta a notícia, mas e aí, tá? O que você indica? A primeira coisa, descobriu, fez o exame ali da farmácia. E aí? E aí? Eu sempre brinco que é uma paulada na cabeça, né? A gente fica desnorteada. As duas vezes que eu fiz teste de gravidez na vida que deu positivo, na hora tremia, assim. Tava no banheiro com meu gato me olhando e eu olhava para ele, ele me olhava, ele sentia o meu pânico. Mas porque passa tudo, né, pela cabeça, tipo, uau, agora é definitivo, não tem mais jeito, foi, né? Mesmo para quem estava pretendendo engravidar, né, que estava tentando há meses, a hora Sim, que vem a confirmação, o negócio bate assim. dá E uma aí, balançada. para onde correr, né? Primeira coisa, né? Não precisa correr, né? A gente não tem uma urgência para fazer nenhum diagnóstico, nenhum exame muito rapidamente, prontamente. Eu não preciso terminar de fazer o xixi no palito e ir lá no pronto-socorro para fazer outro exame de sangue para confirmar, para começar pré-natal. Isso não tem que ser uma coisa assim tão imediata. A gente pode agendar uma consulta com o nosso médico, né, ginecologista já da vida, que te acompanha, ou se tem algum médico gineco e obstetra que você acompanha aí nas redes sociais, enfim, tem indicação de alguma amiga e quer conhecer, você pode marcar uma consulta. Se essa consulta tiver para daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, não tem problema, dá para esperar esse período que geralmente quando a gente descobre a gestação e a gente tem uma menstruação regular, né, um ciclo regular, e eu sei mais ou menos que eu tô grávida de pouco tempo mesmo, né, salvo aquelas exceções que a gente descobre as gestações mais avançadas, porque a mulher amamentava, enfim, foi uma outra situação. Mas quando a gente simplesmente teve um atraso menstrual de 4, 5 dias, fez o teste, descobriu a gestação, normalmente você está grávida de 5 semanas, né? Que é o Uhum. que é a primeira coisa que já gera uma angústia. Fala assim, não, há 5 semanas atrás eu estava menstruada. Como assim eu tô grávida de 5 semanas, E né? aí já começa a gerar confusão de datas, né? Confusão, porque as pessoas falam, tá, o médico fez lá o meu cálculo, o aplicativo, eu vou lá, baixo o aplicativo e vejo de quanto tempo eu tô grávida pela data da minha última menstruação. E aí o aplicativo me diz que eu tô grávida de 5 semanas. Mas espera, 5 semanas atrás eu menstruei, né? Mas é isso mesmo, gente. A gestação, ela é contada a partir da data da última menstruação. Então, a gente considera o primeiro dia, né? O dia que você sangrou, começou a sangrar da última menstruação. E aí, a partir daí, começa a ser contada as semanas gestacionais. Então, parece estranho, fala, não engravidei menstruada. Muitas mulheres vêm com essa informação para a gente. Eu sei o dia da concepção, porque foi o único dia que eu tive relação. Mas, apesar da mulher trazer essas informações, o cálculo que vai aparecer lá na ultrassonografia é esse cálculo baseado na idade, na data da última menstruação e também no tamanho, nas medidas, né, do embrião. Então, até 12 semanas, mais ou menos, 12, 14 semanas estourando, os embriõezinhos, eles têm mais ou menos todos do mesmo tamanho e características, assim. Então, pela formação desse embrião, tudo que se apresenta ali formado no exame, o ultrassom consegue dizer qual é a idade estacional com dias. Assim. Mesmo sendo milímetros, né? Porque eu lembro que o meu primeiro ultrassom, ele tinha 2 milímetros.
2 meses. Eu tava de 5 semanas e 5 dias. E eu assim, gente, como pode ir? E dá para medir uma coisa tão pequenininha e saber se tá dentro da normalidade, né? Isso. E aí isso também é uma coisa legal para a gente deixar claro, que é muito importante a mulher ter anotado, né, todas essas informações. Eu sempre controlei, né, eu sempre tive um aplicativo onde eu anotava as datas das minhas menstruações, mas não é nem só pelo fato de você da gestação, né? Mas por qualquer outro motivo ginecológico é muito importante você ter esse controle das suas menstruações, porque isso diz muito sobre o corpo da mulher, né? E aí depois o corpo do filho também. Sim, eu gosto muito de recomendar, obrigada, Fã. Gosto muito de recomendar o uso de aplicativos, tanto para quem está tentando engravidar, quanto também para quem não quer engravidar, e para as mulheres, enfim, para conhecer mais sobre os seus ciclos, né? Os ciclos femininos, eles trazem muitas informações, não só sobre a fertilidade, mas sobre o nosso estado de humor, a nossa criatividade, né, tensão pré-menstrual, sintomas corporais, dor de cabeça, alguns desconfortos, sinais de ovulação. Então, ter anotado o ciclo vai trazer bastante riqueza para você correlacionar com como você está se sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu recomendo bastante, eu uso um aplicativo que chama Clue, mas tem vários aí que dá para ser usado. Eu não conheço esse, eu uso o Gestante Mais e o Baby Center. Baby Center. O Clue, ele é para você controlar o ciclo em si, sem você estar pretendendo engravidar, enfim, é só para você ter os seus ciclos. E aí é legal que ele faz uma média da quantidade de dias dos seus últimos ciclos, ele mostra mais ou menos qual será o seu período fértil, e aí é muito legal para quem está tentando se conhecer, assim, até para quem está tentando engravidar, né, para conhecer melhor os sinais que o seu corpo dá, e aí você relaciona com o dia que o aplicativo está dizendo lá que é o seu período fértil, e isso vai te trazendo bastante informações para você tentar nos melhores dias, né? Então, procurar um obstetra para fazer essa primeira consulta seria importante. Eu preciso fazer algum exame de imediato? De imediato, assim, na semana que descobre, não. Como eu falei, você pode agendar uma consulta e nessa consulta vão ser solicitados os exames do primeiro trimestre de gestação, que são alguns exames de sangue, né? Então, tem hemograma, glicemia, dosagem da tireoide, tem as sorologias de HIV, sífilis, hepatite, B e C, rubéola, toxoplasmose. Então, tem uma série de exames de sangue, o exame de urina 1 e urocultura, porque na gestação é bem comum a gente ter infecção urinária, então, e é uma condição que pode causar tanto o aborto no primeiro trimestre, quanto o trabalho de parto prematuro ao longo da gestação. Então, a gente tem que acompanhar a urina nos 3 trimestres de gestação, a gente repete esse exame. E é pedido, normalmente, uma primeira ultrassom, que não deve ser realizada tão de imediato. Eu sei que a nossa vontade, assim que a gente vê nas 2 tirinhas vermelhas, é correr e fazer a ultra. Só que é muito, muito, muito comum, nessa primeira ultra, quando ela é feita tão precoce, assim, menos de 6 semanas, não conseguir visualizar o embrião. A gente só conseguir visualizar o saco gestacional. E aí fica aquela dúvida, será que realmente tem embrião? Ah, mas tem um saco gestacional, eu tô grávida. Pode ser sim, ou pode ser que seja uma gestação anembrionária. Às vezes forma o saco gestacional, mas não se forma o embrião. Então, isso acaba gerando muita ansiedade quando a gente vai lá e faz a ultra e só aparece o saco gestacional. Porque, infelizmente... Esse início todo, ele gera muita ansiedade, né? E eu tive a ajuda de uma grande amiga minha, a Ana, lá do Rio, que ela falava, amiga, calma, se atrasar no primeiro dia, não faz o teste, porque o beta-HCG ainda tá muito baixo, né? Então, a gente fica naquela ansiedade, ela teve que fazer exame de sangue um dia sim, um dia não, para ir acompanhando, para ver se o beta-HCG estava subindo, para ver se estava grávida, e aí naquilo, toda vez que você vai no banheiro, se você tá querendo engravidar, né? Você, não desce. Aí então gera cada vez mais ansiedade, né? Isso mesmo. Muitas mulheres, quando você tem esse primeiro diagnóstico pelo teste de urina,
o indicado é fazer o beta-HCG, que é a dosagem no sangue, né? Então, às vezes, o exame de urina, ele pode dar um falso negativo. Você fazer o exame de urina, ele dá negativo e você estar grávida, mesmo assim. Então, mas se der positivo, tá positivo. Positivo é positivo, gente. Então, assim, não tem falso positivo. Positivo é positivo. Então, fez urina, deu positivo, seria legal fazer o beta para acompanhar. Não precisa ser um beta seriado, né? Que é esse que a gente fica acompanhando o crescimento, mas só fazer o beta quantitativo de preferência. Que o beta tem 2 tipos: qualitativo, que só aparece lá positivo ou negativo. Positivo a gente já sabe que tá, porque deu na urina, né? E se você fizer o qualitativo, ele aparece quanto que tá de dosagem de beta-HCG lá na sua corrente eu não sanguínea. sabia disso. Quando eu fiz o qualitativo, aí só apareceu positivo, mas quanto que tá? Como que eu vou saber? Aí eles falaram, não, mas esse exame que a gente fez não é assim. Não faz. Então, o quantitativo, ele vai aparecer a dosagem. E aí a dosagem, ela já traz um pouco mais de informações para a gente, porque pela dosagem a gente consegue saber se é uma gestação mais inicial, se é uma gestação um pouco mais avançada, porque vai aumentando cada dia mais. Até às vezes a gente desconfiar de uma gemelaridade, né? Então, os gêmeos aumenta muito beta, muito rápido logo no começo. Então, a gente acaba desconfiando de um gemelar. Então, é legal fazer o beta quantitativo. Para fazer esse exame, não precisa de pedido médico, então você consegue ir num laboratório e pagar para fazer. Só para fazer pelo convênio que você vai precisar de uma guia médica para o convênio cobrir o exame, né? Então, se você precisar fazer, você pode ir no laboratório, pagar e fazer sem pedido médico. Para quem não tem acesso, né, a fazer um laboratório ou até mesmo não tem um plano de saúde, como é que eu começo um pré-natal pelo SUS? Você vai até o posto de saúde mais próximo da sua casa e aí você vai informar, tô grávida, queria começar o pré-natal. Geralmente eles fazem um exame de urina lá, que é um teste rápido também, no momento para confirmar essa informação que você está trazendo, não abrir um pré-natal de uma mulher que não está grávida, né? Então eles pedem para você ir lá, fazer xixi no palito, deu positivo mesmo, aí eles abrem o seu pré-natal na UBS, que costuma ser uma primeira consulta com uma enfermeira, né, enfermeira da família, e essa enfermeira vai te solicitar os primeiros exames, esse da rotina do primeiro trimestre, vai te fazer um cartão de pré-natal, é super importante, né? Toda gestante precisa ter o seu cartão de pré-natal. Esse cartão de pré-natal é um documento da gestante, você tem que andar com ele, igual o RG, para onde você for, porque ele tem todas as informações sobre a sua gestação, todas as consultas que você passou, o seu ganho de peso, a sua pressão como estava, os exames todos que você fez ficam anotados nesse cartão. Então, em qualquer momento da vida, ali durante a gestação, que você precisar ser atendida em qualquer serviço, né, sofreu um acidente na rua, passou mal, desmaiou, ninguém te conhece, quem pegar o seu cartão de pré-natal vai saber exatamente as condições da sua gestação e que tipo de atendimento você precisa receber devido a condições específicas que você tenha então, na gestação. Então, é muito importante a gente andar com esse cartão de pré-natal. Muito importante andar com o cartão de pré-natal e muito importante pedir para o seu médico, para quem atende o seu pré-natal, para te dar o seu cartão de pré-natal. Porque ainda hoje é bem comum, eu recebo gestantes aqui que já iniciaram pré-natal em outros lugares, e essas gestantes não têm cartão, essas informações ficam presas lá no consultório médico, e aí essa mulher quer mudar de médico, mudar de tipo de assistência, e ela não tem nenhuma informação sobre o seu histórico de pré-natal, e é muito ruim. Então, o cartão, ele é um direito da gestante. No SUS tem um cartão super bonitinho lá, que tem todas as informações, tem até um livreto com muita informação também, que as gestantes recebem. E é mais comum as gestantes que fazem pré-natal nos consultórios privados não terem cartão de pré-natal do que no SUS. No SUS eu não tenho. Não tinha. Eu não tinha. E quando eu fui na comadre, vocês fizeram um para mim, que é lindo. Agora eu tenho. Thay, me fala uma coisa. Agora com essa epidemia, né, que a gente está vivendo, Covid-19, a gestante ela deve adiar algum exame ou não? Qual que é a relação? Como que ela deve agir? A sua internet está fora ali. Oscilando? A sua última pergunta.
Agora você está voltando para o Insta. A sua última pergunta cortou muito, mas você está constantemente reconectando aqui no Insta. Agora tá você voltou. Agora? Pergunta de novo. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo bem agora. Vamos ver se vai picar de novo. Tá. A gente está vivendo uma pandemia, né? Agora com a Covid-19. E aí eu queria que você falasse um pouco se a gestante ela deve adiar algum exame por conta disso ou não, como que ela deve agir nesse momento? Então, na verdade, não. A gente está pedindo para que as gestantes continuem o seu acompanhamento normalmente, não tem por que adiar. Claro, seguindo as recomendações, né, todas atuais, de evitar circulação desnecessária, usar máscara, né, os cuidados de higiene, lavagem das mãos, evitar pôr a mão no rosto. O que a gente tem recomendado é tentar encontrar os horários de laboratório mais vazio, né, para fazer exames, então tentar agendar nos horários alternativos, dar uma sapeada nos laboratórios, as unidades que são um pouco mais vazias, né, mesmo que seja distante de casa, tá valendo a pena fazer essa mudança aí para um lugar um pouquinho mais vazio. E os próprios consultórios, né, as clínicas estão adotando algumas mudanças, né, para tentar diminuir aí o encontro, né, das pessoas em recepção. Então, a gente aumentou o espaçamento entre as consultas para gestantes não ficarem na sala de espera aguardando juntas. A gente tem tentado reduzir um pouco o tempo de consulta para evitar a exposição muito tempo fora de casa. Os profissionais têm usado máscaras, né, para atender, porque a gente conversa bastante durante a consulta e a gente faz exame físico que tem que tocar na pessoa e tem que estar próximo, então não dá para a gente manter aquela distância mínima de 1,5 metro, né, porque a gente vai precisar fazer o exame físico. Então, seguindo essas orientações, a gente recomenda que as gestantes também venham de máscara, preferencialmente, e circulem de máscara por onde forem. A gente recomenda bastante que o companheiro, a companheira esteja presente na consulta de pré-natal, porque também é importante para eles essa preparação, eles estarem, né, nesse momento da consulta, que é um momento de trocas, enfim, de compartilhamento de informações, porém, evitar outras pessoas, que no geral a gente sempre abre a nossa consulta para a família, assim, eu já tive consulta o pai e a mãe dela, o pai e a mãe dele, filhos mais velhos, às vezes sempre na sala. E para a gente é muito legal ter a família fazendo parte desse momento de preparação para o parto, porque muitas vezes a família vai estar no apoio, muitas vezes a família vai estar na própria casa da gestante, né, até dando apoio para os filhos mais velhos, enfim. Mas nesse momento, especificamente, a gente está tentando restringir para que venha só mesmo um acompanhante, porque para a gente evitar a aglomeração mesmo dentro da sala de atendimento. Mas as consultas não devem. Pode falar, Ali. Não devem parar, né? Eu acho que as gestantes, talvez como eu, estejam até sofrendo um pouco nessa fase, né? Porque elas não conseguem compartilhar muito esse momento da gestação, né? Então, os meus amigos ainda não puderam me ver de barriga, a minha família também ainda não pôde me ver, meus pais ainda não puderam sentir os chutinhos do Nick, então bate aquela não é uma, como que eu posso dizer, uma tristeza, assim, né, de não estar conseguindo viver esse momento do jeito que a gente imaginou, né? Mas mesmo assim, a parte da saúde a gente não pode parar, né? O que não tem como a gente parar de fazer esse pré-natal e esse acompanhamento. Sim, alguns lugares estão até propondo alguns atendimentos online, né? Que é uma proposta para evitar a exposição, porém, parte muito importante do pré-natal é o exame físico, né, da gestante. Então, a gente vai medir a pressão, vai pesar, vai palpar a barriga para sentir a posição do bebê, vai ouvir os batimentos cardíacos do bebê, vai verificar se tem inchaço, né, edema nos pés, nas mãos, em outras partes do corpo, fora outras queixas que podem surgir na gestação. Às vezes um corrimento, alguma coisa assim, a gente precisa examinar. Então, não tem como a gente deixar essa parte presencial de acontecer e ser atendimento só online. Então, a gente está tentando, com todas essas medidas, né, minimizar aí a exposição, porém, manter a periodicidade, que deve ser uma vez por mês a cada até 30 semanas,
a cada 15 dias entre 30 e 37, e a partir de 37 semanalmente, né? E a gente se vê toda semana. Então, a gente Mas é muito importante a gente deixar uma dica para as gestantes procurarem marcar com antecedência, porque como muita gente reduziu o atendimento, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer agora o morfológico do segundo trimestre. Eu marquei há 3 semanas atrás e só tinha data para hoje, para essa semana, e essa semana é o meu limite, porque eu já estou na 24ª semana, né? Então, marcar com antecedência, eu acho que é fundamental nessa fase, para você não perder nenhum prazo dos exames, né? Sim, tá bem apertado mesmo para fazer exames, é legal. Quem tem exames que tem uma data melhor, específica para fazer, tipo os morfológicos, né? Que é entre 10 e 14 semanas, e depois do segundo trimestre entre 20 e 24. E curva glicêmica, né? Que deve ser feita aí entre 24 e 28 semanas. É importante realmente agendar com antecedência, porque está um pouco mais difícil de conseguir marcar. O ecofetal, que é um exame feito com 28 semanas, porque as estruturas do coraçãozinho do bebê precisam ser avaliadas nesse período, porque depois o bebê vai ficando muito grande e aí fica mais difícil de avaliar. Então, esses exames especificamente é importante tentar agendar com antecedência, sim. Ah, legal. E qual que é a periodicidade das consultas, né, do pré-natal? Então, até 30 semanas é mensal, a cada 4 semanas, né? A menos que a gestante tenha alguma queixa, aí nesse interim dá para ser um pouquinho mais cedo. Depois de 30 semanas é quinzenal, e a partir de 37 semanas é semanal, tá? A partir de 40 semanas, alguns lugares passam a acompanhar a gestante a cada 3 dias, né? Então, alguns médicos costumam recomendar que a gestante vá até o pronto-socorro, fazer cardiotoco, fazer ultrassom a cada 3 dias, para avaliar a vitalidade fetal. Mas não necessariamente isso precisa ser feito em hospital, tá? Então, quem aí tá acompanhando, eu tô com 40 semanas, meu médico começou a pedir para eu ir para o hospital para fazer a cada 3 dias exames para acompanhar a vitalidade do bebê. É uma situação complicada com tudo que a gente está vivendo hoje, a cada 3 dias estar dentro do hospital, né, fazendo esse acompanhamento. Então, o mais indicado é que esse médico receba essa gestante no seu consultório e faça um acompanhamento no consultório, porque a gente consegue avaliar a vitalidade fetal com a ausculta dos batimentos, com o sonar que a gente tem no consultório, não precisa necessariamente de fazer uma cardiotocografia, que é esse exame que faz durante 20 minutos. Se eu fizer uma ausculta do coração do bebê prolongada durante pelo menos 10 minutos no meu consultório, avaliando a movimentação fetal, essa gestante é uma gestante de baixo risco, não é hipertensa, não é diabética, ela pode seguir sendo acompanhada só pela equipe, sem precisar ir para a maternidade fazer esse acompanhamento depois de 40 semanas. Agora, se é uma gestação de alto risco, tem diabetes, tem hipertensão, precisa, às vezes, de um monitoramento hospitalar também. Porém, essa gestante de hipertensão, de diabetes, ela não vai passar de 40 semanas, porque essas patologias elas não são indicadas a gestante passar de 40 semanas. Então, provavelmente, ela vai ter o seu parto induzido antes, ela vai ter outras condutas. Então, ela também não vai precisar ficar sendo exposta aí na maternidade, muitas vezes. Ela pode fazer esse acompanhamento no consultório com o seu médico. Ah, entendi. Então tá, peraí. É que no meu aqui não aparece, tô cortando tanto. A Fabi falou que a minha cabeça tá muito cortada, e então eu vou levantar um pouquinho o meu celular. É que pra mim não aparece que tava tão cortada, pra ela tá tipo metade só da minha cabeça. Vê se melhora, assim. É que aí na outra ficou ruim, né? Calma. Vou ajeitar aqui. Melhorou, Fábio? Não. Acho que tá melhor. Ainda tá cortando essa testa. Ainda tá com testa. Ainda a testa corta. Então, mas eu acho que é a resolução do seu celular. Porque aqui, tipo, pra você, Li, é só tipo o meu cabelo que não tá aparecendo?
Que pra Só Fabiola, testa. a testa toda? Não tá aparecendo. Até a sobrancelha. Até a sobrancelha. Ah, enfim, porque a Fabiola tava falando que tá cortando muito a minha cara. Vamos ver aqui. Vou aproveitar e vou respondendo alguém que perguntou aqui, ó. A Yasmin perguntou, Thaís, qual app você indica para gestante? Olha, de gestante, geralmente o que a gente mais vê as mulheradas usando é o Baby Center mesmo, porque o Baby Center ele traz bastante atualização de crescimento do bebê, desenvolvimento, acompanhamento, traz dicas, né, para cada fase da gestação. Eu acho que é um bom app. E aí tem alguns depois para controlar. O que está dando problema? Tudo bem? Tata, é que a Bruna falou que lá no YouTube o áudio tá saindo duplicado. E eu não sei o porquê, então eu vou. Falaram aqui que no YouTube tá perfeito. Mas acho que tá atrasado o seu, talvez. Que aqui eu levantei bem o celular, ver se vai melhorar. Melhorou. A Fabi consegue acessar o YouTube para ver se tá. Então, eu tava falando do app. Enquanto isso, a Fabiola vai vendo aqui. Vai falando do app. Então, o Baby Center eu acho um bom app. Eu acho que dá para. Qual que você falou, Li, que você tá usando? Você tem gostado? Eu tô usando o Baby Center e o Gravidez Mais, que é da Philips Avent. Fica a dica, tá vendo? Eu não estava tão por dentro de app de gestação, a gente acaba indicando bastante os apps para trabalho de parto, mas para o controle das contrações, para ir medindo mais ou menos a periodicidade das contrações no início do trabalho de parto, quando o casal ainda não está com a gente em casa, né? Porque depois a gente passa a acompanhar. E aí, de contrações, a gente indica alguns para esse monitoramento. Mas de gestação, o Baby Center é um que a gente costuma recomendar também. E um app os dois são bem legais. Um app muito legal para usar na gestação, que não é um app voltado para falar de desenvolvimento da gestação, questões de saúde do bebê, por exemplo, mas é um app que ajuda muito, é o app do Gentle Birth, né, que é de meditações, mindfulness para gestante, então tem técnicas de relaxamento e meditação para serem usadas na gestação, para você se preparar emocionalmente para esse momento de gestar, parir, né? Principalmente para quem está vivendo agora a gestação nesse momento, né, de pandemia, como a Ali falou, né, tá muito difícil ficar nesse isolamento, querendo compartilhar esse momento com a família e com os amigos. Então, meditar é uma coisa que ajuda muito, traz um centro para a gente, ajuda a se conectar com o bebê, se conectar com o corpo, se preparar para o parto. Desculpa. Forte que não tá dando certo. Mas a gente recomenda muito, se escreve Gentle Birth, né? Gentle Birth. É um app que vocês conseguem ter uma experiência gratuita por um tempo e depois assinar. E tem muita coisa legal de preparação para o parto. É uma metodologia que veio de fora do Brasil, veio para o Brasil há uns 3 anos atrás, mais ou menos, trazendo essa importância do preparo mental para o parto positivo. Então, eu recomendo bastante esse aplicativo. Eu tenho gostado bastante. Eu tenho outro aplicativo que é voltado para o yoga, mas ele também tem várias meditações e é muito bom para o bebê. Eu sinto que o bebê fica bem feliz lá dentro. Ah, legal. Tá vendo? E, me fala uma coisa. Qual que é a relação do bebê com o ultrassom? Isso faz mal para ele? Porque tem obstetra que tem o aparelho de ultrassom no consultório. Então, tem gestante que acaba fazendo mais ultrassom do que outras. E tem outros doutores que eles seguem uma linha de menos ultrassom, né? Por exemplo, o meu médico, ele não pediu nem para eu fazer o morfológico do primeiro trimestre. Então, qual é essa relação? Faz mal, não faz? É bom fazer todo mês? Não? Tem N estudos aí, a gente ainda não tem, quando a gente fala de estudos, não é a mesma coisa de evidência científica, né? A evidência científica é, assim,
uma reunião de estudos que já conseguiu provar uma tese, né? E então a gente ainda não tem evidência científica que realmente o ultrassom traga algum prejuízo para o bebê, mas a gente já tem muitos estudos aí há vários anos tentando provar isso, né? Que é uma tecnologia que pode trazer algumas repercussões sim para o bebê, porque as ondas elas chegam no bebê de algumas maneiras. A gente tem até estudos que falam sobre os bebês do sexo masculino têm ereção durante o ultrassom, porque estimula. Os bebês mexem bastante durante o ultrassom. Geralmente, né, as mães vão fazer falando, nossa, você estava mexendo muito e tal, super ativo. Mas é porque a onda chega lá e ela provoca uma vibração interna e isso pode trazer uma repercussão para o bebê. Porém, a gente ainda não tem nada comprovando, então a gente não pode dizer que o ultrassom faz mal. O que na prática a gente vê é que o excesso de ultrassom acaba acarretando mais intervenções na gestação, porque é um exame de imagem, ele depende muito da avaliação de quem faz, da acuidade daquele aparelho, enfim. E aí, muitas vezes, ele traz informações que nos dizem que tem alguma coisa errada, porém, é só um achado, sem nenhuma repercussão, né, futura, que não vai mudar o prognóstico dessa gestação. E aí, às vezes, gera uma ansiedade no casal, gera uma ansiedade no profissional médico que quer intervir, que quer fazer, porque acha que tem um risco acontecendo. Então, quanto mais a gente faz, eu falo que a gente fica procurando pelo em ovo, né? A gente está procurando, e uma hora vai achar. Então, muitas vezes a gente faz um ultrassom, eu vou fazer porque sexo, e aí faz mais outro, a cada 2 semanas está tentando ver o sexo do bebê que ainda não conseguiu visualizar. E aí, uma vez ou outra, vê lá, teu bebê está com uma circular de cordão, né? Que é o cordão enrolado no pescoço. Isso é uma coisa que não vai trazer nenhum benefício saber ou não saber, não muda em nada o desfecho da gestação, não precisa de nenhum cuidado, não tem nada que a gente possa fazer. Não muda a via de parto, não indica cesárea, não indica que o bebê está em sofrimento. Então, amnióticos. Peso. Eu tô te ouvindo normal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra mim aqui tá tudo certo. Tá. A sua câmera no... Voltei. Voltou. O peso do bebê é uma coisa que acontece muito, né? Assim, então a gente fala, ultrassom não é balança. Ultrassom não é balança. Ele não estima o peso corretamente do bebê. É um peso estimado, mas ele tem uma variação de 10% para mais, 10% para menos, e às vezes isso extrapola bastante. E aí as pessoas ficam assustadas que o bebê está muito grande ou que o bebê está muito pequeno. Então, isso acaba tendo aí uma interferência para essa mulher, né, nas decisões dela. Não, eu vi que meu bebê está com 3,7 kg, meu Deus, está muito grande. Eu ia querer ter parto normal, acho que agora estou pensando melhor. E aí o médico já usa também essa desculpa, né? Não, o bebê está muito grande. E aí, às vezes, nasce bebê de 3,300, né? Com tamanho super normal. Então, é esperado. Alterações do líquido amniótico podem acontecer no final da gestação também, do líquido diminuir um pouco, e aí a mulher vai fazer o ultrassom lá com 38 semanas, deu que o líquido está baixo, isso gera um estresse, começa a fazer uma série de exames e tal, e não precisa, assim, tem uma adequação desse líquido mesmo, porque o bebê está crescendo, né? Não vai caber a mesma quantidade de líquido com um bebê grande, uma placenta grande, tudo lá dentro. Então, o líquido ele vai reduzindo um pouco no final, a função da placenta no final, ela tende a ir também diminuindo, então essa produção de líquido já não é tão abundante, né? E aí depende da hidratação da mulher também, então isso varia de um dia para o outro. Eu tive recente em contato com uma amiga que teve uma indicação de cesárea por uma baixa de líquido amniótico. Ela estava com líquido um pouco baixo para 35 semanas. O médico deu uma apavorada, pediu para ela fazer acompanhamento a cada 2 dias.
Na segunda vez que ela foi fazer outro ultrassom, 2 dias depois, acharam o líquido baixo ainda e falaram, não, é melhor a gente tirar o bebê, porque o líquido tá baixo e não ganhou peso. Mas assim, gente, o bebê em um dia, ele ganha 20 gramas, 25 gramas, né? Então, assim, é muito pequeno isso, né? A margem não vai ser uma variação muito grande, né? Não vai ser uma variação muito grande para dizer que, olha, perdeu peso, ganhou peso. É uma estimativa, é pelas medidas da circunferência do bebê. Isso tudo lá dentro é muito difícil de medir. E aí ela teve uma indicação de cesárea. Com 35 semanas. 35 semanas, o bebê nasceu, assim, foi para a UTI neonatal, está na UTI neonatal ainda, ela nasceu com 2,1 kg, pitica, está na UTI neo, precisou de auxílio para respirar no primeiro dia, agora já está respirando sozinha, mas ficou com sonda, a amamentação ainda não está fluindo bem, porque é um bebê nitidamente prematuro, né? Então tem as suas questões, e tudo isso por causa de um ultrassom. Né? Então, que a gestante, ela também fica naquela situação de, e agora, né? O médico falou, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu vou colocar meu filho em risco, mas às vezes com as informações que a gente tem, que a gente procura durante a gestação, isso consegue tranquilizar mais a gente em várias situações, né? Principalmente no final da gravidez, você consegue argumentar com o seu médico, você não precisa ir contra, mas consegue argumentar e também, de repente, se você não concordar, você tem a opção de procurar um outro médico, mesmo que seja no final da gestação, porque eu acho que o importante é você saber o que você quer para você, para o seu bebê e seguir naquilo, né? Sim, exatamente. Eu acho importante cada vez que, de repente, você fizer um exame que vier com resultado alterado, sempre conversar com o médico sobre quais as condutas, pedir para repetir exame em outro lugar é legal, porque aí a gente tem um comparativo de um outro profissional, de outra máquina, enfim, para ter essa noção se realmente era uma alteração. E aí, sempre que isso levar a uma decisão drástica, tipo, olha, o parto tem que ser antecipado, é mais importante ainda rever todas essas condutas, né? Porque a gente está expondo o bebê a riscos, tirando ele antes da hora, e tem que estar valendo muito mais a pena ele estar aqui fora do que lá dentro mesmo, né? Então, é uma coisa que é bem importante as gestantes terem essa noção. Vocês, mesmo tendo sido acompanhadas a gestação inteira pelo seu obstetra, nada te impede de, com 39 semanas, mudar de profissional, tá? Assim, não tem... não, e agora? Eu posso mudar de médico? Meu pré-natal vai ficar prejudicado, mas o médico que vai pegar agora o meu caso novo nem me conhece, não tem problema. Um bom obstetra, ele vai pegar o seu cartão de pré-natal, vai pegar os seus exames, ele tem toda a condição de saber se a sua gestação é uma gestação saudável e dar seguimento para o seu acompanhamento. Assim como quando você vai ter o parto com o plantonista do hospital, ele não te conhece, né? Ele está te vendo pela primeira vez. E ele tem as informações que estão ali descritas no seu cartão e os exames que você traz. E ele vai atender o seu parto mesmo assim, sem nunca ter te visto na vida. Então, a qualquer momento é possível mudar de médico, mudar de equipe e procurar ser atendido de uma maneira que condiza com o que você está buscando, né? Um parto mais natural, um parto humanizado, enfim, um parto mais respeitoso, mas que respeite o tempo do seu bebê, enfim. Eu acho que é o que a gente tem que ter em mente, assim, sempre é possível mudar. Enquanto o bebê está dentro, a gente pode buscar outras opiniões, né? Exatamente. E o que você considera que é indispensável para um pré-natal de qualidade? Indispensável para o pré-natal de qualidade. A periodicidade, se manter uma boa periodicidade, não, né, pular consultas de pré-natal, né? Às vezes a gestante acaba, não deu para passar, desmarquei, essa semana estava corrida, isso acontece muito em segunda gestação, terceira gestação. Eu falo que às vezes no segundo, terceiro filho a gente fala, não, já fiz pré-natal no primeiro, não precisa mais. Então, assim, cada filho é um pré-natal, tá, gente? Precisa de todas as consultas em todos os filhos. Apesar de a dinâmica ficar muito difícil, às vezes, no segundo, no terceiro, mas precisa. Então, manter uma boa periodicidade, estudar muito, além, né, da consulta, a gente tem esse momento de estudar em casa sobre a gestação, sobre tudo que está acontecendo no nosso corpo, assistir vídeos, enfim, participar de grupos de discussão,
porque é importante esse momento também de ter um autoconhecimento, né? Não só ficar dependendo das informações que são passadas pelo profissional, porque isso vai te trazer também mais propriedade para discutir condutas, para entender o que o profissional está te recomendando, se é realmente necessário, não é necessário, né? Então, é importante. Encontrar um profissional que se alinhe, né, com a sua expectativa. Então, mudar, quantas vezes forem necessárias. Às vezes, eu atendo mulheres aqui que já passaram por 6 médicos, 7 médicos, 7 equipes, enfim, não tem... Principalmente aquelas que estão passando por os médicos do convênio, né? Porque acaba mudando muito de médico. Então, às vezes, assim, para você ver como não tem problema realmente você mudar de médico, porque às vezes você é obrigado a mudar, porque o seu médico saiu do convênio, por exemplo. Então, eu acho que estar alinhado é o mais importante, você está se sentindo segura. Isso. E o pré-natal de qualidade tem que ter os exames, que foram alguns que eu citei aqui, né? Tem os exames, alguns a gente repete no segundo trimestre, aí no segundo trimestre tem a curva glicêmica também, que hoje já é recomendada para todas as gestantes, que é o exame para diagnóstico de diabetes gestacional. Então, tem muita gestante que chega ainda sem curva. Ah, não, mas meu exame de glicemia de jejum deu normal, e aí meu médico achou que não precisava pedir, mas é necessário sim, precisa desse rastreio. No terceiro trimestre, a gente novamente repete alguns exames, então precisa ter exames nos 3 trimestres de gestação. Precisa ultrassom, geralmente o preconizado pelo Ministério da Saúde são 3 ultras ao longo da gestação. Então, que a primeira seja feita até 12 semanas é o ideal, porque essa ultra que vai datar a gestação de maneira adequada, para a gente não errar a idade gestacional, e lá no final a gente achar que já passou de 42 semanas, não passou, é prematuro, não é, então a gente tem que ter uma ultra precoce, que seria essa até 12 semanas, que o intuito dela basicamente é saber se tem embrião mesmo, né, é uma gestação com o saco gestacional e o embriãozinho dentro, saber a idade gestacional desse embrião e se ele está dentro do útero e se é um só, né? Então, não é uma gestação gemelar, está dentro do útero, não é uma gestação tubária, e eu sei a idade dessa gestação. Depois disso, aí tem o morfológico de primeiro trimestre, que as gestantes que fazem acompanhamento no SUS não costumam ter acesso, porque no SUS não é liberado morfo para todo mundo. Geralmente tem que ter uma recomendação, se for uma gestação de alto risco, se for uma gestante acima dos 40 anos, se já tem histórico de síndrome de Down nos outros filhos, na família, enfim. Então, aí é recomendado fazer a ultra, e aí no SUS eles acabam fazendo uma autorização especial para fazer. No particular e no plano de saúde a gente consegue fazer com pedido médico tranquilamente, costuma ser rotina os médicos solicitarem. Depois a ultra de segundo trimestre, morfo de segundo trimestre entre 20 e 24 semanas, que acompanha toda a formação cardíaca do bebê, renal, né? Então, a gente já tem um bebê todo formadinho aí nessa idade gestacional, que depois só vai ganhar peso e desenvolver tudo isso que ele já formou. E no final, a gente costuma ter uma última ultra por volta de umas 36 semanas, que é uma ultra que vai dizer se a placenta segue nutrindo bem esse bebê, se ele está no tamanho esperado para a idade gestacional, se o volume de líquido também está dentro do esperado, e se ele está de cabeça para baixo, cefálico para nascer de parto normal, né? Não que outras posições também não nasça, né? O bebê pélvico também dá para nascer de parto normal, que o bebê sentadinho, isso a gente vai falar em outras lives. Mas é importante no finalzinho para saber disso. Dá para saber muito dessas informações também em consultório, no exame físico? Dá. Então, muitas vezes a gestante faz ultrassom, fala que o bebê é grande e eu venho, palpo no exame físico e falo, não, esse bebê não tem esse peso. Muitas vezes fala que o líquido está baixo, eu palpo e falo, não, tem bastante líquido aqui. Então, eu não troco o meu exame físico por muitos ultrassons. Eu a garanto que a parteira que palpa a barriga, que é uma dificuldade dos médicos, muitos médicos não palpam barriga, não tocam na barriga da gestante, e aí não conseguem ter essa visão de como está o bebê lá dentro, e a parteira, ela palpa a barriga e ela é certeira, ela sabe a posição que está, ela sabe se tem líquido, se não tem líquido, é muito legal ter essa proximidade. E tem a altura também, né, do útero, porque a gente não precisa fazer o ultrassom todo mês, mas dá para vocês acompanharem
medindo o tamanho da barriga, né? Exatamente. E sempre bate certinho, é muito legal. Tem uma fase, né, da gestação que bate, então, a partir mais ou menos de 20 semanas até umas 30. Isso acaba ficando mais condizente, né? Então, é mais ou menos 20 semanas, 20 centímetros, 24 semanas, 24 centímetros, aí 2 para mais e 2 para menos. Mas aí chega numas 28, 29 semanas, já começa a dar uma discrepância. Então, é muito raro a gente ter, por exemplo, 37 semanas e 37 centímetros, né? A gente começa já o bebê a encaixar na pelve, então ele vai descendo, e a altura uterina não cresce mais na mesma proporção. Uhum. Então, isso vai tendo algumas alterações. Mas a altura uterina me diz bastante. Por exemplo, se o bebê é grande, a gente pega uma altura uterina de 40, 41, a gente fala, ó, bebezaço, né? Um bebê grande. E assim como uma altura uterina menorzinha, é uma gestação de 26 semanas e tá dando 22 centímetros de altura uterina, a gente fala, é um bebê pequenininho. E aí a gente vai entender se esse bebê é pequenininho constitucionalmente, porque a mãe e o pai são pequenos, nasceram pequenos, é uma família de estrutura pequena, ou se esse bebê não tá ganhando peso de uma maneira adequada. Então, isso abre o nosso olhar para investigar, às vezes com exames, aí a gente solicita ultrassom. Mas a dúvida vem muito mais da nossa avaliação para depois vir o exame para confirmar aquela nossa suspeita. Ah, legal. E aí, me fala uma coisa. Quando eu descobri, eu já estava muito ansiosa, porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê que está tendo muito encontro de gestantes. Então, logo que eu descobri, acho que com 8 semanas, eu já fui no primeiro, eu não lembro exatamente o tema, mas eu acho que era sobre parto domiciliar. E eu era a mais recente, né? Lógico, já estava todo mundo com barriga. Mas, assim, tem uma idade gestacional para eu começar a frequentar esses encontros ou não? Não tem. A gente recebe até tentantes, né? Então, eu falo, quanto mais cedo a mulher chegar, mais ela vai estar informada, empoderada e vai aproveitar melhor de todas as informações que ela vai receber. Então, não tem idade estacional para começar, pode vir desde o positivo, mesmo não, nem passei em consulta ainda, nem sei, na verdade, estou grávida mesmo, pode começar a frequentar. Hoje a gente está com a questão da restrição, né, de circulação, então não está rolando grupos presenciais, mas tem as lives, né, para participar, para trocar informação, tem grupos no Facebook que tem bastante informação também, tem uma comunidade no Facebook que chama Cesárea Não Obrigada, que é uma comunidade bem voltada, um grupo bem voltado para as mulheres que estão buscando um parto normal, um parto natural, e tem bastante informação também. Então hoje tem, né, a informação chega dentro da casa da gente, dá para frequentar isso mesmo antes de engravidar. Uma outra coisa que é importante para poder dar esse start aí no pré-natal, passar nessa primeira consulta assim que conseguir agendar. Essa primeira consulta ela pode ser tanto com uma parteira, uma enfermeira obstetra, obstetriz, quanto com um obstetra, né? A dificuldade de se passar com uma parteira é que muitas vezes a parteira ela não vai ter como te solicitar esses primeiros exames, porque, infelizmente, hoje no Brasil a enfermeira só consegue pedir exames dentro do SUS, né? No Sistema Único de Saúde, a enfermeira lá na UBS, ela consegue solicitar exames para serem feitos na UBS, pelo SUS. A enfermeira que atua autonomamente na sua clínica, ela só consegue solicitar exames se ela tiver um médico em parceria, e aí esse médico solicitar os exames para ela. Então, aqui na Comadre a gente faz dessa maneira, mesmo que a gestante passe com a gente numa primeira consulta, a gente consegue pedir os exames porque a gente tem as nossas médicas parceiras, e aí ela consegue fazer esses exames com pedido médico, com pedido de enfermeira, a gente ainda não consegue solicitação de exames. E nessa primeira consulta a gente vai conversar sobre tudo, assim. Além de solicitar esses exames, a gente vai identificar se ela é uma gestante de risco, porque às vezes ela já traz um risco da vida, né, que não é da gestação, ela já é hipertensa, ela já é diabética, ela já tem uma disfunção da tireoide, ela tem alguma condição de saúde que ela tome uma medicação que precisa ser substituída, porque não é um medicamento compatível com a gestação, né? Ela tem hábitos de vida, ela tem uma rotina de trabalho, uma rotina alimentar que não é legal para a gestação, então tudo isso deve ser orientado já desde a primeira consulta. Assim como visita ao dentista, né? Que às vezes é uma coisa que a gente não se liga muito e na gestação pega, é bem comum aparecer
cárie, sensibilidade nos dentes, gengivite. Na gengiva. É muito legal passar numa consulta com o dentista no início da gestação para dar um check-up ali bucal e ver se você não vai ter uma questão importante ali durante a gestação. Nutricionista, né? É hora de olhar para si, gente. É hora de ser saudável. Ali dentro tá o seu filho, né? Tá a sua sementinha e vai ser regada com tudo que você colocar, né? Então a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que se exercitar, tem que fazer atividade física, tem que manter bons pensamentos, boas relações, meditar. Então, nutrir o corpo, a mente, a alma de tudo que for melhor para a gente encher esse bebê de coisa boa. Então, passar com a Nutri pode ser importante para aquela gestante que tem um hábito alimentar ruim, familiar, enfim, da vida toda e que ela precisa adequar nesse momento. Começar uma atividade física se ela não faz. Entender quais são os mitos e verdades aí do que pode e não pode na gestação, porque a gente já vem com tudo isso. Agora eu tenho que parar o meu crossfit, não posso mais atingir o cabelo, não posso comer japonês. Então tem um monte de mitos aí que vem junto, e aí a gestante vem na primeira consulta e fala tudo aquilo, e a gente também vai desmistificando muitas coisas para a gestação ser leve também, né, gente? A gestação, a gente fala, sim, gravidez é doença, né? Muitas vezes parece doença, porque a gente se sente, às vezes, muito cansada, muito enjoada, muito indisposta. Apesar de não ser doença, tem todos os sintomas dele, algumas vezes. E para algumas mulheres é mais fácil, para outras é mais difícil. É importante a gente se olhar com compaixão, com leveza e viver o seu processo. Independente se a sua amiga falou, não, mas eu fui ótima, eu dancei até o final da gestação, eu trabalhei, eu nadei, eu fiquei maravilhosa. Se para você não está sendo assim, ok também. Também pode ser que não seja assim para todas as mulheres. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente, às vezes as mulheres, principalmente no começo da gestação, elas ficam receosas em exercer o direito delas de ser uma prioridade, né? E, gente, não, nós somos prioridade, sim, e a gente deve fazer realmente valer isso, porque é um período curto, né? São 9 meses, então por que não aproveitar? E tem gente que não entende, eu já tive discussões com algumas pessoas de mas devia ser só quando tem barriga. Não, gente, a gestante passa mal, ela fica... E se ela vomita? Você vai gostar da gestante vomitando ali no seu pé, na fila do banco, né? Então, as pessoas acabam não pensando nesse lado da gestante que pode ser desconfortável, né? A minha gestação, ela está sendo muito tranquila, né? Desde que eu não tive muitos sintomas, assim. Eu não tive muita azia, nem enjoo, nem desejo, dores. Eu sinto pouquíssimas coisas. Mas assim, a gente sabe que tem gestantes que sentem tudo e mais um pouco, né? Uhum. Então, fisicamente e emocionalmente, traz transformações. Não dá para negar. E aí a gente deve se olhar com carinho, enfim. Vai ter dias melhores, vão ter dias piores, e tudo bem. Né? Que as pessoas à volta possam entender que realmente a mulher está vivendo um processo ali de transformação intenso, tanto hormonalmente quanto tudo que está acontecendo fisicamente ali, barriga crescendo, peito crescendo, coluna sofrendo, perna sofrendo, inchando, azia, a gente não consegue se alimentar direito no final, porque não cabe mais nada ali dentro, toma o líquido, fica voltando. Então, tem muitas sensações que vêm, né, junto com esse misto de emoção e de alegria com o bebê que vai chegar, e a gente tem que ir se acolhendo, entendendo como é que a gente acomoda tudo isso dentro da gente, porque tem hora que é isso mesmo. Tem alguém aqui que a Gabi que pariu com a gente, postou aqui que a primeira consulta foi uma delícia, que a dela durou 4 horas, na comadre foi incrível. Do quanto tempo dura uma boa consulta, tá, gente? Então, consulta pré-natal do convênio, às vezes a gente tem consultas de 10 minutos, né? 10 minutos a gestante tem que mostrar os exames, tem que tirar as dúvidas, tem que ser avaliada, examinada e conversar sobre questões emocionais. Conclusão, não dá. Não dá. Então não faz. Só faz o exame físico, né? Mede a barriga, pesa, mede a pressão, anota os exames e bora, né? Então, é uma coisa que
realmente fica bastante difícil de conseguir ter um pré-natal de qualidade numa consulta de 10 minutos. A gente precisa ir pelo menos de uma meia hora, assim, para dizer que seja bem enxuto. A nossa consulta aqui na Comadre dura em torno de 1h30, com possibilidade de ser estendida para 4 horas, como vocês podem ver. Então, nesse tempo, a gente fala sobre tudo mesmo, e aí vai depender da história de cada família, da bagagem que a gestante traz, e o que a gente acha necessário abordar com ela, a gente vai abordar. E não é assim, gente, é uma consulta de 1h30 na gestação, não, gente. É todo mês uma consulta de 1h30, pelo menos, e aí no final, a cada 15 dias, e depois de 37 semanas. Você pensa assim, nossa, com 37 semanas nem tem mais o que elas falarem, né? De tanto que já falaram. Não. Sempre tem assunto e sempre... E aí a gente já envereda para o pós-parto e para a amamentação, que é também o momento de se preparar na gestação, né? Sim. Não tem como a gente se preparar depois. O bebê já está ali, né? A amamentação vai acontecer 5 minutos depois do parto. Não tem como... Eu não vou ter mais 9 meses para frequentar grupo, para ler, para me empoderar. Eu tenho que me empoderar antes, né? Então a gente fala assim, no final, nessas consultas semanais, a gente começa muito mais a focar no plano de pós-parto, na rede de apoio, em tudo que vai acontecer depois, porque a mulher fica muito só no parto, e aí acaba não pensando nesse depois. E esse depois vem rapidinho. E quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele deveria fazer é ir pro peito, né? Exatamente. E aí já começa uma outra fase, né? Que às vezes é muito mais difícil do que a gestação e o parto, né? Então, é muito dinâmica, vai durar, se tudo der certo, 2 anos, né? Que é o preconizado aí para amamentação, e muita coisa vai acontecer nesse tempo, é um bebê novo que vai chegar, então eu falo sempre que não dá para treinar a dança antes do parceiro chegar. O parceiro que vai chegar, não sei se ele sabe dançar, se ele pisa no meu pé, se ele abre a boca para mamar, se ele dorme muito, se ele mama rápido, não sei, se ele tem a língua presa. Então, eu tenho que me preparar, me munir de informações e ter uma boa rede de apoio para que também a minha amamentação dê certo, tanto quanto eu me preparei para o meu parto, né? Isso foi uma das dicas também da minha amiga lá do Rio, que ela falou assim, amiga, eu só lembrei de me preparar para o parto e eu esqueci completamente da amamentação, então se você puder já se preparar e estudar também sobre a amamentação, vai te ajudar e muito quando o Nick chegar. Total, alguém postou aqui, a Ruth postou na minha primeira consulta, a doutora mal olhou para mim. E a Gabi colocou que o meu parâmetro para todas as minhas amigas clientes, que é o parâmetro da primeira consulta de 4 horas. Na minha primeira consulta também foi bem extensa e todas as vezes que eu ia no médico, o meu marido olhava para mim tipo... Vai, não precisa estender tanto, porque eu sou uma pessoa já mais desprovida, né? Desprovida de muita paciência, assim. Então ele já vai, mas toda vez não existe uma consulta de menos de 1h e tantos, assim, 1h30, assim, a consulta mais rápida que eu já fiz, mas realmente foi por isso que eu também escolhi por fazer o meu pré-natal no particular, né? Eu tinha essa oportunidade, e porque quando eu fiz a primeira consulta na verdade, antes de eu descobrir, né? Eu fui uns 5 dias antes de eu descobrir que eu estava grávida, menos até. Eu fui num ginecologista, eu estava desconfiando já que eu estava grávida, e ele disse assim, eu levei os exames para ele olhou meus exames, eu falei assim, então, mas doutora, eu tô com dor aqui nas costas, a minha menstruação tá para vir daqui 2 dias, mas eu tô um pouco desconfiada. Não é nada, eu vou passar aqui um remedinho que vai induzir a sua menstruação, e eu saí de lá assim, ó. Gente, eu disse para ele que eu estava desconfiando que eu estava grávida e ele me manda tomar um remédio para ajudar a descer a menstruação. Não, eu entrar em desespero. Seu áudio estava picotando, Li. O Insta está dizendo que a gente tem 10 segundos restante da live, tá? Se cair, eu entro de novo para a gente finalizar. Tá? Se cair, eu entro de novo. O vídeo terminou. Calma. A gente tem que fazer aquele salvar aqui, né? Para ele ficar.
Deixa eu ver se vai aparecer a opção. Bom, enquanto ele vai terminando, eu acho que você pode seguir com a sua história, porque estava picotando o seu áudio, eu não conseguia te ouvir. Você me ouve, Lili? Continua ao vivo aqui no YouTube. No YouTube? Tá ouvindo, tá? Eu te ouço. Você não conseguiu conectar o Instagram? Não, ele está pensando aqui, e aí deixa eu ver. Compartilhar no story ou excluir vídeo, não aparece aquela opção de save. Não tem? A setinha em cima? Nada. Que triste. Só um xizinho em cima, tipo fechar. Ou compartilhar no story ou excluir vídeo. Deixa eu só compartilhar, depois a gente vê o que a gente consegue. Sim. E aí eu vou entrar de novo, então, só para a gente finalizar aqui. Tá. Vou tirar o seu som de novo. Pronto. Voltei, gente. Aqui. Ué. Voltei, agora a Liara tá voltando para a gente seguir com o bate-papo, que ela estava contando uma história aqui dela. Peraí, que eu tô esperando ela entrar. Voltei. Pronto. Então, aí eu tava falando do médico, né, do ginecologista que eu fui antes de eu descobrir que eu tava grávida. Então, não sei se vocês ouviram desde o começo ou picotou tudo. Não, tava picotando tudo quando você tava falando. Tá. Então, foi uns 3 dias antes de eu descobrir que eu estava grávida, mas eu já estava desconfiando. Então, eu tinha ido lá, era uma consulta de retorno, e eu fui levar os meus exames para ele. E aí ele olhou os exames, então você vai passar pomada tal, mas eu tô com uma dor aqui na lombar muito forte, porque essa dor na lombar foi um dos meus primeiros sintomas. Só que eu tava um pouco em dúvida, mas a minha amiga falou pra mim, amiga, a Joyce, ela tava inclusive aqui assistindo, esse foi o meu primeiro sintomas, então você fica esperta, porque talvez pode ser que você esteja grávida. Gente, eu nunca ouvi falar sobre dor na lombar na gestação, no início da gestação. Ela falou, pois é. Aí eu cheguei a comentar com esse doutor e falei, olha, doutor, minha menstruação tá pra vir daqui a 2 dias, tal. Aí ele falou, não, mas não é nada, não, eu vou te passar com um remédio e vai ajudar a induzir essa menstruação aí. Aí eu, gente, como assim? Eu falei pro médico que eu achava que eu tava grávida e ele mandou tomar um remédio sem nem saber o que estava acontecendo no meu organismo. Eu saí de lá desesperada. Eu falei, gente, não, e ele era um obstetra também, né? Então eu tinha ido nele porque se eu gostasse, eu faria o acompanhamento. Aí eu saí de lá desesperada, amor, eu não quero voltar. Eu não vou achar um médico do convênio que vai me adaptar. E aí a gente optou por fazer no particular e aí estamos aí, estou super feliz. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem a oportunidade, né? Às vezes a gente tem que realmente seguir pelo que está tendo, né? Com certeza. E para quem faz pré-natal na UBS, gente, no posto de saúde, é muito comum as mulheres preferirem passar em consulta com enfermeira do que consulta médica.
porque as consultas das enfermeiras, elas sempre têm um acolhimento diferente, elas têm um olhar mesmo diferente da enfermeira para aquela mulher, às vezes até da empatia, mas também de ter um pouco mais de tempo na agenda para dedicar, tirar as dúvidas, ter um pré-natal um pouco mais, né, personalizado, e aí as mulheres acabam preferindo passar com a enfermeira do que passar com o médico quando vão fazer o pré-natal na UBS. Do ponto de vista da legalidade, do enfermeiro atender pré-natal, é super legal, tá, gente? O porém respalda que a enfermeira atenda pré-natal, o parto e o pós-parto de risco habitual, acompanha o bebê também. Então, a enfermeira, ela tem capacidade, autonomia para atender pré-natal, sim, tanto fora do ambiente hospitalar e do posto de saúde, quanto lá na UBS. Então, experimentem uma consulta com parteira, depois vocês me contam, tá? Vocês não gostaram da experiência. Senão vai ser diferente. Eles vão sentir diferença. E outra coisa que a gente também vê no início do pré-natal é a questão de suplementação vitamínica, né? Que as gestantes têm uma recomendação aí do Ministério para suplementar, principalmente o ácido fólico e o sulfato ferroso, né? Ao longo da gestação. Existem outros estudos sobre outras suplementações, ômega 3, vitamina D, enfim, o que mais, Thaís, que a gente precisa suplementar? Pelo Ministério da Saúde, hoje, a única indicação realmente é o ácido fólico, quando a gente está pretendendo engravidar já, até o 3º mês, né, no primeiro trimestre de gestação, e depois o sulfato ferroso a partir dessa idade gestacional. Então, sai o ácido fólico e aí começa o sulfato ferroso. Porém, hoje a gente sabe que tem outras formas de suplementar ferro melhores do que o sulfato ferroso em si. Então, tem alguns outros tipos de apresentação de ferro melhor para se tomar. Tem também a questão do manejo alimentar, que muitas vezes a gente não precisa suplementar se a gente tiver uma alimentação bacana. Então, o acompanhamento nutricional faz bastante diferença. A nutricionista, principalmente que trabalha na linha materno-infantil, ela consegue ter bastante importância nesse processo de reconhecer quais são as carências dessa gestante, de acordo com a forma que ela se alimenta, né? E aí indicar uma suplementação mais personalizada, né? Não indicar só aquele polivitamínico lá que vende na farmácia, eu vou lá e compro, tem um monte de marca. Mas não vai dar todas as dicas agora, porque a gente vai fazer uma live só falando sobre suplementação na gestação, hein? Pronto, ainda bem que tem a Liara para calar minha boca. Então, é isso, assistam a outra live. Mas também é papel do pré-natal recomendar essa suplementação, e aí a gente também conta com a ajuda da Nutri para nos guiar nesse processo. Ô, Thay, só mais uma pergunta. O que você acha desses cursos de gestante que tem nas maternidades? Então, curso de gestante da maternidade, eu acho que é bacana, porém, a gente tem que ir com filtro, né? Então, a gente vai ouvir coisas legais que dá para aproveitar, principalmente relacionada ali ao cuidado com o bebê, né? Tem até coisas sobre amamentação. Especificamente sobre o parto, eu acho que o filtro tem que ser assim, de total, a gente aproveita 10% do que se fala sobre parto nos cursos de gestante, tá? Então, a grande maioria das coisas que eles vão apresentar como riscos para o parto não são condições realmente de risco, as indicações de cesárea são bem duvidosas. Por quê? Porque o curso da instituição, ele defende os interesses da instituição, e ele demonstra a forma que aquela instituição atua, os profissionais que estão ali atuam. Então, não tem a ver com evidência científica, não tem a ver com garantir um parto mais respeitoso, mais natural. Ele fala dos procedimentos que vão acontecer ali. Então, muitas vezes ele vai falar, lá no grupo de gestante, no curso de gestante, você, quando der entrada, você vai receber um acesso venoso no seu braço, vai ficar com soro, vão ser colhidos exames, aí você vai tirar os seus brincos, vai pôr uma camisola, vai ser encaminhada para outro lugar. Então, vai mostrar a rotina de como acontece quando você dá entrada na maternidade para ter um parto lá. Porém, não precisa ser desse jeito, né? Com esse protocolo tão igual para todas as mulheres.
dá para ter um atendimento mais personalizado, individualizado, né, garantindo que o plano de parto da mulher seja respeitado, e aí é isso que a gente tem que ter de cuidado com esses cursos de maternidade, a gente ir com filtro, entender o que é interesse da instituição, como isso está acontecendo lá, e o que é realmente uma coisa que é usada em todos os lugares, enfim, é uma recomendação do Ministério da Saúde e tal. Legal. Bom, então eu acho que por hoje é só, a gente já falou bastante. Tem só alguém aqui no chat que perguntou para vocês como que faz para agendar consulta. Como faz para agendar consulta? Aqui na Comadre a gente pede para entrar em contato com a recepção, o telefone está no nosso Instagram. Se tiver qualquer dúvida também pode chamar no direct lá, a gente fala por lá, e aí você deixa seu contato, a gente retorna no WhatsApp, dá para fazer todo esse trâmite via WhatsApp, e aí depois a gente se vê pessoalmente aqui. Tem alguém aqui que perguntou também, deixa eu só ver aqui. Fiz perguntas sobre consulta, alguém, talvez seja a mesma pessoa, se a gente atende online, a gente não está atendendo, a gente está atendendo só a primeira consulta online, e aí a gente faz um bate-papo de 4 horas, né? A gente bate-papo umas 2 horas online, e aí depois a gente marca um exame físico aqui na Comadre, só para fazer a parte do exame físico. Então, para essa consulta mais longa, de primeira vez, acontecer de uma maneira um pouco mais enxuta, a gente tem feito ela dividida em online e presencial. E as outras todas são presenciais. Mas foi isso. O resto tinha sido... Eu não sei se a gente já perdeu alguma pergunta lá da outra live, mas eu acho que a gente conseguiu acompanhar tudo. Aí no YouTube mandaram uma mensagem, a Mariana Peixoto, falando: eu moro nos Estados Unidos e vou fazer meu parto com uma midwife em um birth center, que inclusive conhece vocês da Comadre. Parabéns pela iniciativa, sigo vocês que esclarecem muitas dúvidas. Ai, que bonitinha, que bom. E também quem... Tá super bem assistida, Mariana, né? Tá super bem assistida, Mariana. Acompanhar gestação com midwife é a parteira daqui do Brasil, né? Então, lá o nome delas é midwife, então elas acompanham gestações de baixo risco, assim como a gente, e tem todo esse preparo também, como a gente faz aqui. E também quem estava aqui assistindo, não sei se ainda continua, mas é a Marcela Moradi. Ela acompanhou a gestação com vocês também. Ela falou que fez bastante consultas e ela é minha amiga. E aí eu falei, gente, essa mulher é muito pequena. Ela me mandou mensagem. O Marco falou: não acredito, olha que legal, a gente fez acompanhamento, elas são demais e tal. Falei, eu também estou gostando muito feliz de estar participando desse projeto. E aí a gente tem uma sequência aí de muito conteúdo, gente. Então, quero pedir para vocês continuarem acompanhando a gente. Se inscreve lá no canal do YouTube, que a gente também está fazendo essas lives ao vivo por lá. Então, se alguém preferir, pode assistir por lá. E é isso, amanhã a gente vai falar sobre gestação versus Covid. Então, a gente vai aprofundar mais ainda. Hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre isso. E aí amanhã a gente vai se aprofundar nesse tema. E é isso. Obrigada. Amanhã a gente se vê por aqui, então. Obrigada aí a quem acompanhou. Encontro marcado amanhã, a gente divulga o horário logo mais. Beijão. Exato. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.